Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? A prof também está bem. Vamos à nossa aula de hoje, mas antes vamos refletir um pouquinho? Então, beleza. Olha só, a mensagem que eu escolhi para você hoje tem por título Aparências Enganosas. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém, o Senhor o coração. Então, quer nós gostemos ou não, nós somos julgados pela aparência. E assim funciona a sociedade, a partir de estereótipos e pré-julgamentos. No entanto, por mais que um bom visual possa impressionar, jamais devemos esquecer de que as aparências enganam e que a primeira impressão pode enganar a muitos, ok? Sabe que às vezes nós temos a tendência a fazer julgamentos apressados e às vezes isso nos impede de ver a beleza interior das pessoas. Porque às vezes, com frequência, por trás de um rosto considerado não atraente, encontra-se um coração bondoso, uma personalidade brilhante. E muito mais importante que o nosso aspecto externo é a estética do nosso caráter, que deve assemelhar-se à imagem do nosso Criador. No entanto, se nós pudéssemos ver todos os seres humanos com os olhos do próprio Cristo, nós enxergaríamos não necessariamente aquilo que já são, mas o que ainda podem se tornar quando transformados pela graça excelsa de Deus. Filipenses 3, 12, 16. Então, não olhe as pessoas pela aparência. Conheça a pessoa, às vezes ela é uma pessoa incrível, às vezes você pede ser amigo de uma pessoa maravilhosa porque você olha pela aparência, porque os outros julgam e você vai atrás do julgamento dos outros. Não. Jesus, ele não olhava a aparência, ele deixava todos se aproximarem dele. Ele respeitava todos, ele valorizava todos. Você também pode ser assim. Então vamos lá, não vamos olhar para a aparência, ok? Vamos olhar porque a pessoa faz de bom, como ela é boa, ok? Que Jesus toque o nosso coração e a nossa mente e nos ajude a ter discernimento de não julgar os outros, ok? Muito bem. Vamos agora trabalhar? Vamos. Eu quero que você abra a sua apostila do pré-vestibular, apostila 2. Nós estamos trabalhando com a polissemia e a ambiguidade, ok? Então, agora vamos trabalhar alguns exercícios para confirmar este conteúdo que nós estamos trabalhando. Aqui você tem uma charge onde está um médico ali examinando o paciente e o paciente pergunta, a situação não está boa. É grave, doutor? Aí o doutor diz, é grave. E puxa o bolsinho, né? Para fora do jaleco, está vazio. Quando ele fala, as letrinhas estão em vermelho e tudo isso tem um objetivo. Que circunstância ou acontecimento do cotidiano gerou essa resposta do chargista? O que será que foi que gerou ali? Bom, se ele diz é greve, por quê? Porque é uma situação na saúde pública, então a greve dos médicos por melhores salários, ok? Essa é a circunstância, uma greve dos médicos por melhores salários. Ótimo. Agora vamos ver a número 2. A número 2 nos diz o seguinte, que elemento não verbal indica a causa da greve? Quando ele puxa, né, um médico puxa do jaleco o bolsinho e não tem nada, está vazio. Isso nos relaciona de quê? Que vai acontecer uma greve dos médicos. Que palavra usada na charge permite a dupla interpretação que acaba produzindo? Quando o paciente diz a situação é grave. Situação, então, essa é a palavra que vai gerar essa duplicidade de sentidos. Bom, o duplo sentido da palavra situação, óbvio, acertamos. Se deve o quê? A polissemia de uma mesma palavra ou a existência de duas palavras que têm a mesma forma, mas origem e significados diferentes. Ok? Então, vamos ver ali. Quando ele fala situação, para o médico, é questão de situação, para o paciente, é questão da situação da saúde dele que não está boa, está doente. Para o médico, é a situação financeira. O salário dele não está bom. Letra I. Por que a palavra greve no último balão está escrito com formato, tamanho e cor diferente das demais palavras da charge? Lembre-se que o vermelho é para chamar atenção. E o vermelho está relacionado o quê? Quando você passa ambulância, lá você vê a palavra ambulância e você também vê a cruz pintada de vermelho. Que significa o que sangue? Sangue é vida.
ok? Então, e também ali na charge é para chamar a atenção, é quando ele grita, greve, né? É um grito de ordem, ok? Agora vamos à próxima questão. Aqui na 2 é o seguinte: o jogo realizado pelo chargista Bruno com as palavras grave e greve caracteriza um fenômeno que pode ser chamado de quê? De trocadilho, né? Grave, greve. Trocou uma letrinha ali e mudou já o sentido, já ficou polissêmico ali. Qual é a crítica vinculada na charge? Qual é o efeito do sentido desse jogo grave e greve? De quê? Que a situação na saúde está tão difícil que os médicos, então, serão levados a fazer uma greve. Vão paralisar. Quando eles paralisam, há um problema muito grave na saúde. Os pacientes ficarão sem atendimento. Isso vai agravar a saúde da população. Ok? Então, você vê como a polissemia é interessante? Agora, no texto 2, você tem agora aqui uma piada, né? Tanta popular ali, não tem um autor de quem realmente escreveu esse textinho. O galo do vizinho encontra um buraco na cerca e começa a brigar com o seu velho companheiro de madrugadas musicais. O invasor do quintal alheio é branco, o outro vermelho. Um amigo da família presencia a cena, pisca para o dono da casa e pergunta: e aí, qual é o galo bom? O branco é bom, aliás, muito bom, diz o colega. O amigo animado com a dica começa a torcer pelo galo branco, mas em menos de um minuto o galo vermelho põe o branco para correr. Desapontado, o amigo visitante se dirige ao dono da casa. Mas você não disse que o galo branco era bom? Você é um grande mentiroso. Ao que ele calmamente responde: epa, mentiroso não, senhor, o galo branco é bom, muito bom, mas o vermelho é mau, muito mau. Bom, o efeito de humor acima, ele é provocado por uma palavra que assume mais o sentido. Que palavra é essa? A palavra bom, certo? Que sentidos diferentes, então, ele assume? Quando ele fala o galo é bom, que bom de briga, corajoso, aí ele fala bom, muito bom, mas esse sentido bom, muito bom é aquele o quê? Ele acaba fugindo do vermelho, é aquele o quê? Ele é muito paciente, muito tranquilo, ok? Mais fraco. Esses são os sentidos que assume. E agora a 6. A escolha de branco e vermelho para o galo bom e galo mau, respectivamente, ajuda a construir o sentido do texto ou é mera coincidência? Explique. Não, não é mera coincidência. Por quê? Na linguagem das cores, você sabe que o branco significa paz, tranquilidade. O vermelho significa o quê? Paixão, força, determinação, garra, ok? Que foi ali o que a gente consegue perceber na historinha dos dois galos. 7. A palavra bom assume dois significados diferentes no texto. Trata-se de um caso de polissemia ou de um caso de homonímia. Polissemia é uma mesma palavra com mais de um sentido, ok? Aí você tem o texto 3 aqui, que é uma carta enigmática, né? De pepinos minha vida tá cheia. Cansei de pisar no tomate, escorregar no quiabo e depois a batata. Chorar as pitangas, e agora quero mais mamão com açúcar e mandar as favas, os abacaxis que me aparece. Interessante. Ele foi usado, então, com expressões idiomáticas. Pede para você reescrever o texto, substituindo as expressões. Acabamos de fazer isso oralmente, ok? Agora vamos à questão 9. Indica o significado associado às expressões polissêmicas. Ao ouvir as ofensas, se engrossou o caldo e partiu para abrir. O que engrossou o caldo? Ficou o quê? Irado, perdeu a paciência. Converse com ele com jeito, não entorne caldo necessariamente. Não brigue, não provoque, né? Abandonou o barco no meio do projeto. Desistiu. Deu-lhe um abraço de tamanduá. Tamanduá é um abraço o quê? Traiçoeiro, enganoso, né? Porque o tamanduá te abraça, mas na verdade ele finca as garras deles nas suas costas. Era muito prudente e contido, não rodava a baiana por qualquer coisa, então não brigava por qualquer coisa, não se desentendia por qualquer coisa. Fazia tudo com mãos de fada, com quê? Com cuidado, com delicadeza, com precisão. Ótimo? Então, nós transformamos as expressões polissêmicas. Agora vamos ver a próxima. O preguiçoso vive sempre com a corda no pescoço, vive sempre o quê? Com dívidas, com problemas financeiros. O tempo passou, ele perdeu as oportunidades, ficou a ver navio. Ficou o quê? O tempo passou, ele perdeu as oportunidades, ficou esquecido, parado. Depois de tudo que passou, só tinha uma alternativa, juntar os cacos. Só tinha alternativa o quê? Recomeçar, né? Na escola, os alunos aplicados tiram de letra as provas. Então, na escola, os alunos aplicados tiram de letra o quê? Eles gabaritam, eles realizam, né, as provas difíceis. Agora, dê o sentido das palavras destacadas a seguir.
A cruz é onde você deixa suas cargas e caminha na fé. Onde você deixa o quê? Seus problemas. No acidente de Dutra, um caminhão perdeu o quê? A carga. Perdeu o quê? O líquido, né, que carregava, ou o material que carregava. Lavar, passar, cozinhar e arrumar a casa era o quê? A carga que pesava. Então, era o compromisso, era o serviço, era o trabalho, ok? Então, para fazer uma pipa é preciso papel de seda, tesoura, cola, varinha de bambu e linha. Linha, o que que é? É um fio, né, de seda, de corda, de sisal, enfim. Apesar do golpe baixo do oponente, manteve a linha e venceu o debate. Manteve o que? A compostura, ok? Falava ao telefone quando caiu o quê? Quando caiu a ligação, né? O contato. Tudo bem. Não se adequava à linha seguida pelo partido, o quê? A ideia, a diretriz, o ideal seguido pelo partido. E aí você tem aqui no próximo texto, então, a traseira de um caminhão, né? Um para-choque de caminhão escrito: seja paciente na estrada para não ser paciente no hospital. Esse fenômeno linguístico coloca a palavra paciente no para-choque. Pode ser descrito como o quê? Como uma polissemia. Paciente, tranquilo. E paciente no hospital, doente no hospital. E o sentido da palavra em cada uma dessas foi o que nós acabamos de falar. Agora, na questão 13, na sequência, seja um paciente, a repetição das duas palavras, o quê? Prova que uma forma pode ter significados distintos, exemplifica um caso de sinonímia, exemplifica um caso de antonímia ou torna a sentença gramatical. Não, prova que uma palavra pode ter significados distintos, né? Letra A, acabamos de ver isso. Muito bem, agora nós vemos aqui uns exercícios de ambiguidade. Olha, leia o texto humor que circulou em uma rede social. A boa do dia: quando eu entro numa briga, meu lema é: ou eu mato ou eu morro. Se der para fugir pelo mato, eu vou. Se não der, vou pelo morro. Que interessante, né? Agora, como que o leitor interpreta as duas ocorrências da palavra mato e morro no texto? Quando eu entro numa briga, meu lema é ou mato ou morro. Quer dizer, matar, tirar a vida, ou morrer, perder a vida, certo? E por que o leitor é obrigado a seguir essa linha de interpretação? Porque ele fala assim: quando eu entro numa briga, meu lema é. Então, meu pensamento, minha ideia é essa, ok? Então, você percebe assim, ó, quando é um conectivo de tempo, né? Eu, primeira pessoa, eu entro numa briga. Então, quer dizer, um cara corajoso, um cara que está acostumado a brigar. O lema dele é, você pensa, não, esse cara aí é um cara bom de briga, ganha todos. Então, você consegue perceber aqui essas palavras mato e morro, ok? Agora vamos aqui a 2. Na sequência do texto, o leitor precisa atribuir os que sentidos a mato e morro, porque justifica elementos, usando elementos do próprio texto. Então, ó, ele precisa atribuir que sentido para o mato. O mato aqui é o verbo matar. Okay? Você acaba descobrindo que aqui mato é a graminha, que é onde ele se esconde, né? A grama alta. E morro é verbo, mas você começa a perceber que o quê? Que ele foge, ou se esconde no mato, ou sobe o morro lá onde ele não vai ser pego. Ok? E aí eu tenho a ambiguidade lexical que é provocada pelas formas mato e morro no texto e gerada por um fenômeno linguístico conhecido como o quê? Polissemia? Inferência? Hiponímia? Homonímia ou paronímia? O que você acha? Poli, uma palavra com vários sentidos. Eu tenho mais sentido para mato e morro? Tenho? Será que eu tenho mesmo? Sim, tenho aí. Muito bem. Finalizamos hoje, ok? A nossos exercícios. Próximo, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre ambiguidade, ok? Espero que você esteja com a sua apostila completinha, porque ela ajuda você a desenvolver a sua parte argumentativa do seu texto, ok? Um beijo no seu coração e vejo você muito em breve. Cuide-se, ok? Tchau, tchau para você.